Pode Boa começar. noite, meninas. Vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos corações, agradecer a presença de nossos guias espirituais, pedir a presença do nosso Mestre Jesus, para que ele possa nos guiar nesse momento, tanto no momento do entendimento, quanto no momento em que a gente divide nossas inspirações, nossos pensamentos, lembrando que estamos cercados de espíritos que vieram nos assistir e espíritos que estão em busca de elucidação como nós. Estamos todos aqui como aprendizes para que a gente possa vivenciar as palavras do Mestre Jesus, as palavras de André Luiz através dessa obra que tem trazido tantas experiências para a gente, tem colocado na prática um pouquinho do que é a vida espiritual, e tantos são os aprendizados que podem ser praticados aqui nesses momentos em que a gente se encontra na Terra. Então que façamos bom proveito desse momento em que estamos todas reunidas em nome do amor de Jesus e que a gente possa ouvir as palavras da Ana com o coração aberto, olhando para nossos corações e para os nossos defeitos, para que a gente possa aprimorar a cada dia rumo a essa perfeição que Jesus espera e sabe que somos capazes de alcançar. Mas a gente precisa ter o coração aberto e um pouquinho de paciência para que a gente continue persistindo, principalmente nos momentos mais difíceis. E o trabalho de hoje é a gente estar aberto para entender como esse trabalho é incessante mesmo e persistente. Que nossos corações estejam unidos, que assim seja. Graças a Deus. Você falou de persistência, né? Eu colocaria junto com essa persistência a disciplina e a reforma íntima. A gente está vendo a importância de um lar evangelizado, não só pelo equilíbrio da família por si só, porque, como o Emmanuel já falou, como André Luiz já falou, a família, o lar é aquele cadinho de experiência que põe aquelas almas que muitas vezes tiveram desencontros no passado. Então é importante manter o equilíbrio da casa, porque a gente veio para essa vida, a gente está encarnado aqui, é para ajustar, para acertar, para ficar amigo daqueles com quem a gente convive, e não para brigar tudo de novo, né? Além desse aspecto, a disciplina de manter o padrão vibratório da casa, a gente vendo aqui nesse capítulo, né? Porque a casa da gente, a partir do momento que se torna um centro de uma vibração mais elevada, acaba virando um posto de socorro. E a gente viu no capítulo passado o trabalho que acontece depois que termina o Evangelho no Lar, na casa da Dona Isabel. Então, durante a noite, e aí continuando, a gente vai continuar falando do trabalho. Então, essa persistência que a gente precisa ter, como você falou, Fabi, na nossa reforma íntima, na nossa vigilância, né? Esse orar e vigiar e constante. O próximo capítulo, o capítulo 40, fala de formas de pensamento. Aí é que a gente percebe mesmo a nossa responsabilidade de vigiar o nosso pensamento mesmo, né? E essa outra parte que é a gente viver o Evangelho de Jesus dentro de casa, sabendo que, por exemplo, nesse momento, né, a gente estudando, tem aqui 6 pessoas, 7 com a Manu aqui, participando desse estudo, em termos de encarnados, mas desencarnados a gente perde a conta, a gente não sabe, né? Então, começando aí o trabalho, eu quis fazer uma analogia da casa dela, semelhante ao Campo da Paz. Eles falam como se fosse um satélite, né, de nosso lar, onde os trabalhadores do grupo dos mensageiros vêm para ajudar, para trabalhar, como eles falam, como estagiários para estagiar, né, no trabalho da caridade. Mas você vê que o Aniceto começa falando, né, o André Luiz começa comentando que o Aniceto está falando com outros espíritos a respeito de como lutar lutar para defender
quanto a grupos que estavam se reunindo para fazer o mal, né? Então, você vê que coisa, né? A maldade, infelizmente, ainda faz parte do nosso dia a dia. E é isso que faz ainda mais importante, dá mais importância à nossa disciplina, à nossa perseverança, na nossa reforma íntima. Por quê? Porque o tempo inteiro a gente vai ver que a gente está recebendo interferências ou sugestões de espíritos mais elevados ou inferiores, dependendo da qualidade do sentimento que a gente está carregando, né? Outra coisa que me lembrou em relação ao campo da paz é que era aquele oásis de fraternidade no meio do umbral, né? E eles falam, inclusive, de tempestades por causa da baixa qualidade de pensamento. Se vocês se lembram, acho que era capítulo 29, não me lembro o número do capítulo, para falar a verdade agora, mas eles comentavam dessas tempestades, né, por causa da má qualidade de pensamento, e aqui ele está fazendo analogia também, né? Que dentro de casa, aquela paz, a fraternidade, por causa da vigilância do pensamento do grupo, né, principalmente da Dona Isabel, e fala, então a chuva veio e é como se tivesse limpado aquela atmosfera pesada, né? E comenta a quantidade de movimento de trabalhadores, continuando o trabalho após o evangelho no lar. E a gente precisa ter essa consciência, né? Porque esse trabalho não deve acontecer só no dia do evangelho. Se aquele reduto, se aquele lar é um lar que serve de pouso, de socorro, de auxílio, então esse reduto funciona todos os dias, certo? Não é só no dia do evangelho. Então, imaginar que existem entidades na nossa casa que estão buscando o nosso lar como um porto seguro, né? Então, a nossa responsabilidade como trabalhadores de Jesus, e ele comenta isso no final do capítulo, falando que Jesus tinha falado que a seara é vasta, que tem trabalho para todo mundo. Então, nós somos aqueles trabalhadores de última hora. Nós temos a responsabilidade de persistir, como a Fabi falou, na nossa reforma íntima, na nossa vigilância. Por quê? Porque nós ainda somos falhos, né? Se fosse fácil fazer uma dieta espiritual, mas não é. Não é fácil fazer uma dieta alimentar, quanto mais é uma dieta moral. E esse exercício da reforma íntima é uma dieta moral, que a gente precisa fazer o tempo inteiro. E aí, a gente percebe o impacto, o bem que um posto de socorro como esse pode levar para outras pessoas. Você vê, nesse caso, né, a senhora comentando a gratidão que ela sente pela Dona Isabel. A Dona Isabel nem sabia daquele espírito que estava lá, que usou a casa dela como um centro de apoio para ajudar a filha. Então, muitas vezes o alcance da nossa ajuda, a caridade que a gente está fazendo na seara de Jesus, é desconhecida pela gente. Agora, de repente, essa sementinha do bem, porque eu estou plantando, por quê? Porque eu tenho um lar evangelizado, porque eu procuro fazer minha reforma íntima, porque eu procuro ter o meu autocontrole, o meu comportamento, o meu pensamento. Isso tudo vai estar gerando bem para outros encarnados, aqueles que convivem conosco, porque é claro que se eu estou trazendo paz, essa paz vai ser dividida com todos aqueles que convivem comigo, mas também com desencarnados que podem usar essa casa como socorro. A outra coisa que me chamou a atenção, além dessa semente de gratidão que a gente consegue plantar, né, como se o vento levasse e essa semente fosse crescendo em campos que a gente nunca passou, o que me chamou a atenção também foi o relato dessa senhora a respeito da filha. A filha que passa por problemas muito sérios, né, da perda, primeiro a viuvez e depois a perda da mãe, né, a morte da mãe. E aí, o que acontece? Ela começa a ter pensamentos menos positivos. E olha só, é como se fosse um grãozinho de areia, né? Que a gente deixa entrar dentro do nosso pensamento e que a gente começa a fermentar, 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 fermentar.
e de repente, 11 meses depois, ela está pensando em suicídio. Né? Então, a importância da vigilância do nosso pensamento, da qualidade do nosso pensamento. Porque se a gente fica focando no lado errado, na coisa ruim, no pessimismo, a gente vai baixar o padrão e aí a gente fica suscetível à atuação de espíritos inferiores. E mesmo a mãe querendo auxiliar a filha, ela não conseguia. Por quê? Porque a vibração negativa da filha não permitia que a mãe atuasse de uma forma positiva. E aí a única forma dela conseguir fazer isso é durante o sono. Mas a mãe não consegue fazer sozinha, porque ela não é tão evoluída. Então, e o ambiente da casa da filha não permitia esse tipo de auxílio. Por quê? Porque não era uma casa evangelizada. Pois se ela estava tão pessimista, tão deprimida, tão triste, o lar dela estava imantando a mesma vibração que ela estava imantando. Quando é assim, é como se a gente fechasse porta, fechasse janela, a gente não deixa a ajuda vir. Então, apesar das pessoas, dos espíritos, estarem querendo ajudar a gente não deixa. E aí a culpa é de quem? É do espírito? Ou da mãe que não está dando atenção? Não, é da gente que não está deixando a ajuda chegar perto de nós, por causa do mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Mas aí, pela benevolência, pela bondade do Pai, através de um posto de socorro como esse, a filha consegue ir para um lugar onde a qualidade vibratória é melhor e consegue ser ajudada, né? Agora imagina a gente, tá vendo que um filho está à beira de cometer um suicídio, que é a maior falta que cada um de nós pode cometer. E de repente a gente vê que conseguiu ajudar. Imagina o sentimento de gratidão que essa mãe não vai ter pela Isabel e pela ajuda invisível que a Isabel deu a ela, né? E aí, como eu falei, que a seara de trabalho, como Jesus falou, é para todo mundo. A gente pode trabalhar o tempo inteiro. O exercício da reforma íntima por si só, dentro do nosso lar, já é um exercício de caridade. Caridade com o próximo mais próximo. Toda vez que o meu marido grita comigo e eu não grito de volta, quando eu controlo os meus pensamentos menos positivos, quando eu faço o meu evangelho no lar, quando eu trato os problemas com resignação, com paciência, né? Eu estou sendo um trabalhador de Jesus, da seara de Jesus. E outra coisa interessante é que, de repente, esse posto serve de pronto-socorro e escola para os trabalhadores do Centro dos Mensageiros. Qualquer um que tiver boa vontade, tiver vontade de aprender, pode estagiar. E eles tratam isso como uma bênção, como um privilégio. Então, olha só, quantas vezes a gente trata a pensar o evangelho dentro da nossa vida, né? Ou o evangelho segundo o espiritismo, o espiritismo dentro da nossa vida. Será que a gente lembra de pensar que isso é uma bênção? Né? Que esse é um instrumento que a gente pode colocar em ação para o nosso autoequilíbrio, para a nossa reforma íntima, para a nossa disciplina. E também isso da gente conseguir construir um lar que seja um lar de paz. Esse é outro tipo de bênção. Mas essas duas coisas dão muito trabalho. É como eu comentei, é uma dieta espiritual que a gente precisa fazer todos os dias. É controlar o nosso pensamento, controlar o nosso sentimento. Porque isso é que vai gerar a qualidade dos nossos hábitos, né? E os atos vão virar hábitos. E o nosso hábito vai virar a nossa vida. E aí, para terminar o capítulo, e essa parte realmente mexe com a gente, né? Ele comenta um dos mentores que estão lá na casa da Dona Isabel, vai lá e dá um puxãozinho de orelha em 2 dos trabalhadores. Por quê? Porque eles, por amor, mas um amor usado de uma forma errada, acabam convidando 2 espíritos parentes que não tinham o mesmo respeito, o mesmo nível de evolução, para ir até a casa da Dona Isabel. E esses 2 espíritos, por não terem a qualidade, não entender a seriedade desse trabalho,
acabam atrapalhando a qualidade do trabalho de todos, né? Então, a gente tem esse critério doutrinário. A diferença de amar e ser conivente com o erro. Porque esse mentor fala, você não pode deixar esses espíritos atrapalharem o trabalho, o equilíbrio da sua casa, o equilíbrio da casa da Dona Isabel. Abusar da mediunidade da Dona Isabel. Não perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. E aí se vê que essas duas entidades estavam procurando fazer o bem para os parentes e, de repente, por falta de critério, eles acabam deixando, eles acabam fazendo uma opção errada. E aí, se a gente lembrar, quando André Luiz foi no Centro dos Mensageiros, uma das coisas que ele escutou do Aniceto foi: cada um vai ser responsável por aquilo que faz. Disciplina, disciplina, disciplina. Não espere tapinha nas costas falando bom trabalho, mas espere que a gente vai chamar atenção quando você fizer uma coisa errada, né? Então, é esse poder moral que a gente está falando, né? Então, isso quer dizer que esses espíritos inferiores, eles não vão ser ajudados? Não, não é isso. Quer dizer que tem lugar para tudo, né? Mas que a casa da Dona Isabel não é um lugar adequado para assistência dessas entidades menos evoluídas. E para terminar, a gente vê que esse trabalho aí acontece durante a noite, ele comenta, né, do amanhecer, e alguns dos espíritos estão saindo para ir para uma outra casa que vai fazer evangelho no lar de noite. Então, olha só a nossa responsabilidade, né? Quando a gente fala do nosso compromisso em relação ao evangelho no lar, escolher o dia da semana, escolher a hora, ter certeza que um pouquinho antes você para, desacelera, se liga com seu anjo da guarda, com o mentor da sua família, com o mentor que é responsável pelo evangelho no lar na sua casa, porque tem isso, quando uma casa tem disciplina, ela tem não só a ajuda do espírito familiar, mas também do espírito que cuida do evangelho no lar, além do anjo da guarda de cada um de nós. Esses espíritos, essas entidades mais elevadas do que a gente, vão estar chegando antes de nós, preparando a nossa casa. Para quê? Para não só nos atender, mas para atender outras entidades que muitas vezes não podem ir a outros locais, por falta de evolução, né? Então, a gente levar isso a sério, porque muitas vezes a gente fica com preguiça, com sono, ou tem um outro compromisso, então não vou fazer o evangelho. A gente saber que a gente não está sozinho. Que então, essa indisciplina da nossa parte, né, como é que eu vou dizer? Imaturidade, né? A gente não está entendendo a seriedade do trabalho que está acontecendo. A gente está perdendo uma oportunidade de valor para nos ajudar e ajudar outros que a gente desconhece, né? Então, era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. E aí, é só para terminar, tinha mais um parágrafo falando que por muito que vocês amem alguma entidade, ociosa ou irônica, não facilitem o abuso dela. Isso serve para a gente como mãe também, né? Como filho. A gente não ser... O amar não significa que a gente tem que ser conivente com o erro, que a gente tem que aceitar desrespeito de filho, de marido, seja lá de quem for. Não. Né? O amar significa também impor limite, né? Então, daqui você não passa, você não pode fazer isso, você não pode falar assim comigo, você não pode agir dessa forma. Essa parte da educação moral. Mas é claro que eu preciso dar o exemplo primeiro, né? Então, aí também vem a importância da reforma. E é isso, alguém quer comentar alguma coisa? Puxa vida. Eu não estava conseguindo liberar o microfone, Ana. Tá bom, tava estranhando, todo mundo não fala tanto. Mas normalmente também eu
eu tenho ímpeto de falar e eu gosto também de dar oportunidade para as outras pessoas falarem, né? Uhum. Eu acho esse capítulo muito forte, porque essa palavra de disciplina, ela traz realmente uma responsabilidade muito grande. E acho que Uhum. desde a minha oração e do capítulo e de tudo que você focou, eu acho muito importante a gente pegar esse momento e olhar para a gente e ver se a gente está se comprometendo a fazer aquilo que a gente mesmo se propôs, né? Porque como aprendizes que somos, a gente não vive mais no momento em que alguém vem puxar a nossa orelha para a gente fazer alguma coisa. Porque aquilo que a gente deixar de fazer, nós vamos estar perdendo, né? Uhum. E claro que talvez algumas pessoas com as quais a gente se relacione dentro da nossa casa ou no nosso trabalho, porque a gente sabe que quando a gente é um ponto de luz, a gente ajuda a iluminar aqueles que estão ao nosso redor. A gente sabe desse poder da oração, do evangelho no lar e de todos esses benefícios. Uhum. Mas a gente tem essa responsabilidade com a gente e com o próximo, com pessoas dos encarnados, dos desencarnados, e a gente precisa fazer essa pergunta para a gente, se a gente realmente está se comprometendo de fato. E às vezes, para a gente se conhecer, a gente tem que se testar. Então, às vezes, a gente tem que se forçar numa situação onde até a gente talvez pudesse não fazer, mas a gente tem que se forçar para saber que aquele era o nosso limite. Porque senão fica muito mais fácil, a gente tem uma tendência muito maior de parar de fazer, de largar, de dar uma descontinuidade ao evangelho no lar, de justificar, e não vão faltar justificativas. Não vão Mas a faltar. pergunta honesta a pergunta honesta que a gente tem que se fazer é: a gente está realmente comprometido com isso? A proposta, aquilo que a gente se propôs a fazer, a gente está dando o nosso melhor? Da mesma forma que a reforma íntima é diária, essa pergunta e essa cobrança pessoal tem que ser diária também, para que a gente não saia do rumo. É um jeito da gente se vigiar. É. Não, eu acho que esse ponto é muito bom. E uma coisa que eu estava comentando com a Manu essa semana é a gente saber para onde é que a gente quer chegar. Se a gente não souber onde a gente quer chegar, qualquer evento ajuda, né? Eu tenho que colocar um objetivo. Não, eu quero conseguir ser mais paciente. Eu quero conseguir ter mais resignação. Eu quero conseguir perdoar as pessoas que me magoaram. E colocar metas. A gente coloca meta no final do ano, assim, eu quero perder peso, eu quero ir na ginástica. E a meta espiritual? Qual é a nossa meta espiritual para o ano? A gente tem que estabelecer essas metas e voltar e falar, será que eu estou conseguindo fazer isso? Se eu não consigo parar de gritar, será que eu consigo parar de gritar 2 vezes por semana, pelo menos? Né? Se eu não É que consigo parar de brigar com meu marido. Esse livro é uma janela para o mundo espiritual, um mundo que a gente não tem, a grande maioria, né, os que não são videntes, etc., não tem oportunidade de ver. Eu acho que se a gente pudesse realmente ver que naquele dia que a gente não fez o Evangelho no Lar, pessoas estiveram presentes ali e deixaram de estar em outros lugares, fazendo outras coisas e outros trabalhos para poder participar de uma reunião que você fez o call de não fazer, né? Se a gente pudesse enxergar isso, talvez a gente tivesse uma disciplina um pouco maior. Mas é aí que mora o nosso esforço, e a nossa responsabilidade, porque por mais que a gente não tenha essa habilidade mediúnica, a gente já tem o conhecimento e a consciência de que é assim que acontece, né? Então a gente tem que se esforçar para poder corresponder à expectativa da espiritualidade, né? Porque se conectar com a espiritualidade não é só pedir pela luz, é a gente também trabalhar por essa luz, né? Absolutamente. Não adianta só a gente rezar. Só rezar não resolve o problema. Por quê? Porque se a gente não se modificar, se a gente continuar fazendo o mesmo comportamento, o resultado vai ser o mesmo. A única forma da gente mudar o resultado é o quê? Mudar a causa, mudar o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, né? E você falou uma outra coisa muito importante, que é, se a gente enxergasse, talvez a gente valorizasse. Quanta coisa a gente não enxerga. Quem é que enxerga a energia elétrica? A gente só vê o efeito na hora que a gente acende a luz. Quem enxerga a onda de Wi-Fi?
Ninguém. Quem já fez um MRI, que entra naquela cápsula, a hora que começa a fazer o exame, o magnetismo é tanto que a gente fica atordoado dentro daquela máquina, que parece um foguete. Alguém está vendo o magnetismo? Não, não está. Então tem uma série de coisas, ou as bactérias, que até umas décadas atrás matavam milhares de pessoas por ano, milhões. Alguém vê a bactéria a olho nu? Não. Significa que ela não existe? Não. A gente sabe que se a gente não lavar a mão direito, a nossa chance de adoecer é muito maior. Então, por que a gente tem essa facilidade de acreditar em outras coisas como a energia elétrica, como a onda de rádio, a onda do Wi-Fi ou a bactéria, e a gente não entende que existe essa espiritualidade maior que está rodeando a gente? O livro está contando para nós, né? E para aqueles que têm um pouco de mediunidade, apesar da gente muitas vezes não ter a evidência, a gente sente a aproximação, a gente sente a proteção, a gente sente a mudança da qualidade vibratória, né? E a ajuda vem. Toda vez que a gente pedir, que a gente tiver um lar espiritualizado, que a gente estiver se esforçando na nossa reforma íntima, a gente vai estar sendo auxiliado sempre, né? Um ponto que também me marcou um pouco foi essa, quando você falou da permissão que tinha lá no livro, né, dos trabalhadores que permitiram a entrada daqueles espíritos menos evoluídos. Eu acho que se trouxermos isso para a nossa vida diária, isso também vale, porque é tão difícil a reforma. A disciplina é uma coisa tão difícil que tem que ser trabalhada todos os dias e, assim, para mim não é algo que algumas pessoas dizem que para você se tornar disciplinado em alguma coisa, você tem que fazer aquela mesma coisa, vamos dizer, por 60 dias. Mas eu não acho que é assim, principalmente quando se trata de reforma íntima, de sentimento, de algo que nasceu com você, que você trouxe de tantas vidas passadas e que você vem trabalhando de milênio em milênio para progredir aquele pouquinho. Então, eu não acho que o exercício de É tão 60 rápido. dias vai ajudar, é tão rápido de fazer você ser disciplinado para que faça todo dia. Daqui a pouco você está lá fazendo automaticamente. E para mim isso é balela, quando se trata de moral, né? Então, se você está ali focado 1, 2, 3, 4, 5 meses e de repente pessoas que já estão na sua vida ou que aparecem na sua vida, você começa a perceber que perturbam você de alguma forma, a pessoa acaba que liga na hora do evangelho, chega na hora do evangelho, sempre marca coisas em dias de palestra, sempre marca coisas em dias, e se você não se vigiar, às vezes esses espíritos são envolventes, são tão envolventes, e é tão mais fácil sair do compromisso, né? Assim, porque a disciplina é árdua, é um benefício, mas é difícil, porque você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que se mudar e às vezes se torna maçante, cansativo, e assim, é aí onde a distração pega, é aí onde esse espírito vem assim sorrateiramente e consegue tirar você. É uma coisa que eu venho trabalhando muito, muito, muito em tentar identificar esse espírito, esse tipo de pessoa, porque às vezes é lobo em pele de cordeiro. E Não quando é? você percebe, né, assim, vai tirando você do foco. Eu disse, como assim? Eu tava vindo tão bem, eu tava tão focada nisso, eu tava conseguindo fazer tudo certinho. E às vezes, eu digo como encarnados, né, Ana? Porque eu acho que, assim, Sim. eles estão aqui no meio da gente também, né? E às vezes você nem é uma pessoa que você imagina, mas acaba que ela muda sua vibração, ela muda seu pensamento, ela só fala coisa negativa. Eu acho que é um ponto que a gente tem que vigiar. Foi um ponto que me alertou. Além disso que vocês falaram de disciplina, que é aquele martelinho todo dia, aquele puxãozinho de Né? orelha todo dia. Mas o cuidado em não trazer quem não der, assim, né? Quem vai te prejudicar. E assim, Não, vocês... esse é um ponto muito importante. E a gente, da mesma forma que a gente precisa ter esse self-awareness do que eu estou sentindo, qual é o meu sentimento, qual é o meu pensamento, eu tenho que prestar atenção nisso. Eu tenho que ter autocontrole, eu tenho que saber quem sou eu, porque o que eu estou sentindo as coisas. Se eu não souber, eu tenho que tentar procurar as respostas. Mas também, como você falou, Deise, da gente perceber qual é o impacto que as outras pessoas têm na nossa vida, né?
Algumas pessoas a gente precisa conviver com elas, não tem como fugir. Outras pessoas não, né? Então, aí são dois comportamentos diferentes, como você falou. De repente é uma amizade que não é de uma qualidade tão boa, então a gente presta atenção. Qual é a qualidade de amigos que a gente está buscando, né? E se é alguém que a gente não tem como fugir, seja um pai, uma mãe, um filho, um marido, uma esposa, como é que eu vou me proteger para não deixar aquela criatura me tirar do meu objetivo? E aí a importância de eu saber qual é o meu objetivo, aonde que eu quero chegar, né? E você comentou isso dos 60 dias para criar um hábito. A gente tem que lembrar que a gente vem aqui para a Terra, encarna aqui, e a gente vem aí para trabalhar uma coisinha, 2 coisinhas no máximo, isso já é bastante. Então, se eu conseguir trabalhar, por exemplo, eu vim aqui para desenvolver a minha habilidade de ter mais paciência, ou ser mais humilde. Se durante o decorrer desses 30, 40, 60, 70 anos, eu conseguir, por causa das batidas que eu levei da vida, ficar mais humilde, então tá bom. Mas como você falou, isso não vai demorar 60 dias. Vai demorar muitas vezes 60 anos, né? Isso vem com a experiência, com o tempo. Mas então é isso. Eu queria agradecer aí seus comentários. Esse capítulo realmente faz a gente repensar sobre a nossa responsabilidade em relação ao plano espiritual, o valor que tem um lar cristão para o plano espiritual, o posto de socorro que a gente pode transformar a nossa casa, né? Não só como escola, mas também como hospital, muitas vezes, um artifício que o plano espiritual tem para poder fazer o bem, né? E a semana que vem o capítulo ainda é mais importante, lembrando a gente da importância da nossa vigilância na qualidade do pensamento. E ele descreve aí um pouco do que ele percebe à medida que ele vai passear, né? Ele vai até um campo para refazer as energias que foram usadas durante o trabalho da noite. Então, para a gente encerrar, Daisy, você faz a prece final para a gente, por favor? Faço assim, Ana. Nesse momento, vamos estabelecer mais uma vez a conexão com o plano espiritual e agradecer pela oportunidade desse estudo. Agradecer aos mentores, aos espíritos amigos, a todos aqueles que planejaram e continuam nos seguindo nessa caminhada, nessa progressão. Também pedir aos amigos espirituais, à espiritualidade maior e a Jesus, que nos ajude a nos manter nesse caminho, nos ajude a nos manter nessa linha reta, sem olhar para trás, sem olhar para o lado, apenas focando naquela meta, aquela que foi estabelecida antes mesmo do nosso nascimento, que foi programada conosco com tanto carinho, que nós possamos, Senhor, não desviar tanto daquilo que foi escrito para nós, daquilo que foi planejado para nós, e que de alguma forma, essa missão dada a cada um de nós fique cada vez mais nítida na nossa cabeça, através das preces, através da disciplina que precisamos manter, através da evangelização do nosso lar. Que cada vez mais fique claro, fique nítido aquilo que nós possamos fazer, para que nós consigamos ver isso como uma meta, que sigamos em frente, sem sermos dispersados por empecilhos, por espíritos menos evoluídos que nós, ou por qualquer outro mau hábito que nós tenhamos trazido de vidas passadas. Nos ajude nessa caminhada, não nos abandone e nos conceda uma semana de paz, de calma, de tranquilidade, onde nós possamos exercer a caridade e a ajuda a pelo menos uma pessoa. Obrigada a todos vocês. Espero ter voltado agora definitivamente para o estudo. Um beijo para todo mundo. Que assim seja. Graças a Deus.